Meus queridos, mais um dia diante de Deus. Eu preciso dizer a todos vocês muito obrigado por dedicar alguns minutinhos para ouvir a palavra do Senhor e a exposição que fazemos com carinho e com amor. Retransmitimos, na verdade, não conseguimos criar estas coisas gloriosas, mas isso vem das Escrituras. E Deus é conosco para poder nos informar e nos alertar acerca dos momentos críticos e difíceis pelos quais encaramos. E temos que, na verdade, nos voltar para Deus. Eu espero que você tenha maturidade suficiente para poder entender e avaliar os acontecimentos do momento e ver que Deus está aqui olhando por todos nós. Não sabemos o resultado disso tudo. Há muita infantilidade, muita meninice nestas coisas que está acontecendo no momento. E há infantilidade em todas as áreas, principalmente quando nós olhamos para aqueles que nos lideram no país. Muito infantil, muita brincadeira, muita inocência maligna, eu quero dizer, porque tratam Deus como se fosse algo sem nenhum valor e como se fosse um objeto que pudesse mudar de lugar. Mas nesta manhã eu preciso passar para você, hoje, falando sobre o tema prova de fé. Prova de fé. Lendo no livro de Juízes, capítulo 6, 25 e 26, onde diz: derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar. Bem, nós chegamos aqui no livro de Juízes quando nos encontramos um relato extraordinário sobre um jovem chamado Gideão. Gideão. Deus, na verdade, tem algum propósito para esta vida. E quando nós conversamos com o pessoal chamado cristão, imediatamente todos confessam ter fé. Eu tenho fé no Senhor Jesus. Eu tenho fé em Deus. E parece que nós temos ouvido muito sobre fé nos últimos dias. Fé. Sim, confiança. Creio plenamente nesse Deus glorioso que virá me buscar. Creio nesse Deus. Quando alguém do nosso meio parte para o Senhor, vem a morte. Quando cessa a vida física, nós confessamos nas reuniões, nesse momento, quando nos despedimos do nosso ente querido, de que confio plenamente que ele está com Deus. Confio que o Senhor o recebeu de braços abertos. Meu querido irmão ouvinte, eu não quero desafiar, porque eu nem gosto desse termo desafios. Quando eu vejo o termo desafio, eu me lembro dos capítulo 4 dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando Satanás tenta Jesus depois de 40 dias de santificação, oração e jejum. O diabo chegou no momento de minha maior fraqueza de Cristo para desafiá-lo. Ele fez promessas tão arrogantes de tudo que ele não tinha. Ele prometeu dar para Jesus. Se você raciocinar, você vai encontrar semelhança no nosso país. Note bem, te ofereço algo que não me pertence. Te ofereço algo que eu não tenho. Mas Jesus não foi na onda de Satanás, porque ele é Deus. E sabia o que estava acontecendo. A fé, na verdade, se desperta naquelas pessoas que Jesus curou, o filho da viúva de Naim, a mulher com fluxo de sangue, aquele homem que estava lá na porta do Templo Formosa, quando Pedro e João estavam entrando. Ele pedia ajuda, eles não tinham para dar. Apenas responderam: eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho uma coisinha para despertar em você: fé.
levanta, toma tua cama e anda. Então o que aconteceu? Ele levantou e andou. Oh, meu querido, volte a olhar para trás da sua vida e comece a analisar os acontecimentos. Veja de onde você saiu, lá do mundo depravado e imoral, tanto quanto hoje. Ele não mudou muito. O sodomismo sempre esteve presente em todo o planeta. O homem insatisfeito, como agora, ele quer provar alguma coisa diferente, ele nunca está satisfeito porque ele está vazio. Esses pastores que estão aí levantando altares a Baal estão insatisfeitos porque eles não conseguem ter resultados, não conseguem ter resposta de Deus para as suas vidas. Então levantam altares a Baal, a demônios, para ver se existe algum resultado. Meu querido, quando Deus deu ordem a Gideão, vai e livra, vai e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Agora, peraí, o que está acontecendo? Gideão se sentiu absolutamente inadequado para a tarefa. Não conseguia ver como poderia fazer isso. Nem mediante suas próprias habilidades, nem com a ajuda de sua família. Ele responde: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Isso em Juízes 6, 14 e 15. Mas será que isso faria diferença? Na verdade, não. Justamente por não se sentir forte. Gideão era o instrumento ideal nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Agora talvez você diga para mim, mas por quê? Como isso? Não é possível. Ele se confessa fraco, confessa os seus limites, e agora ele é o instrumento ideal? Meus queridos, pare aí. Eu não consigo confiar naqueles homens que professam fé e se julgam melhores do que todos, quando na verdade a Bíblia o chama de escravo. A Bíblia chama-o de servo, para servir o rebanho, e ele seduz o rebanho a servi-lo. Parece que é diferente as coisas. Escuta, está na hora de derrubar o altar de Baal aí. Está havendo um fracasso moral e espiritual dentro da igreja do Senhor Jesus. Como a nação de Israel estava fracassando, aqui a família toda de Gideão também estava desmoronando junto com o seu país, porque na verdade havia altares levantado a demônios. A demônios. E quando os demônios começam a usar o espaço de Deus, as coisas começam a dar para trás. Porque Deus vira as costas, Ele não responde. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Isaías 42, 8. Deus não divide. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor de tudo o que nós conseguimos ver. Agora nós temos deusezinhos usando púlpitos de igreja e dizendo que Ele é o melhor. Meus queridos, Deus responde à fraqueza de Gideão com uma garantia. Ele é bem claro nisso. Eu hei de ser contigo. Eu sou com você. Eu estarei do seu lado, Gideão. E então, amorosamente, o Senhor o ensina a ser um adorador. Está na hora de você se julgar muito capaz. Você que é líder, você que é membro da igreja. Abaixe a crista. Galizé pia muito, mas faz pouco. Quando Gideão constrói um altar para Deus, chamando-o de Senhor, o Senhor é paz.
Juízes 6, 16 e 24. Depois disso ele pôde construir um segundo altar, que testemunhava publicamente do Senhor, o Deus de Israel. Mas antes disso, Gideão ainda tinha que aprender algumas coisas. Gideão tinha, na verdade, que olhar para a obra para a qual fora chamado e começava a sua própria casa. Ele teria que começar em sua própria casa, aonde ele se reunia com a família. Isso vale até hoje para cada pessoa que o Senhor quer usar na sua obra. Nós temos aventureiros, não temos vocacionados hoje. Tanto é que as igrejas não têm mais púlpito, tem altar. Só precisa descobrir onde que é o lugar que eles arrebanham os animais para sacrificar e onde é que estão os recipientes de sacrifício. Deus não habita em altar feito por mão de homens. Deus não habita mais em lugares onde animais são degolados para derramar o sangue para expiação. Porque Jesus já morreu em nosso lugar, já fez o sacrifício final. Vamos parar de graça. Vamos parar de tentar ressuscitar o Velho Testamento e trazer para o Novo Testamento dizendo que as coisas não mudaram. Não mudaram como palavra de Deus, mas como cerimônia mudou, sim. Mudou com Jesus. Nosso entorno imediato é o ponto de partida, o campo de provas no qual a nossa decisão de fé precisa ser provada. Gideão coloca a sua firmeza à prova. Inicialmente, ainda com medo, destrói os altares, os postes ídolos de seu pai. E isto de noite. Depois é encorajado a ver que o pai é o primeiro a ficar do seu lado. Isso no verso 27 e 31 do capítulo 6. A partir dali, a fé de Gideão se fortalece cada vez mais, até conquistar a vitória pela qual Deus salva o seu povo. Olha, eu preciso parar aqui e dizer, olha, vamos parar de ser covardes. A igreja é tão covarde hoje que tem medo de falar para as pessoas de Cristo. Tem medo de falar das coisas do Evangelho, das ações de Jesus, das curas de Cristo, da transformação de vida, porque você ainda não está transformado. Quando você foi transformado, nada você vai temer. Nós também experimentamos isso se nossa fé passar pela sua primeira prova, no lugar onde passamos a maior parte do nosso tempo. Onde é que você passa a maior parte do seu tempo? Fala para mim. Onde você passa a maior parte das horas quando você está tranquilo? Passamos com nossas famílias, o nosso entorno mais próximo, as pessoas que estão em volta de nós, esposa, filhos, pais. Nós estamos com ele. E você sabe o que acontece? Nada. Porque estamos no celular, ou vendo a TV, e não temos disposição nem para conversar. Não é? Então destrua o poste ídolo que você está edificando, que está separando você de Deus. Pare com isso. E volte-se para o Senhor. Que Deus o abençoe e o guarde. Tenha um bom dia e pense nisto.